Tá? Sem mais delongas, galera, vamos começar aqui a comentar a lei dos crimes hediondos, tá? Olha, sem sombra de dúvida, lei dos crimes hediondos, tá? Sem sombra de dúvida, essa será uma das aulas mais completas que você vai assistir sobre a lei dos crimes hediondos. Eu vou do básico ao avançado, vou detalhar toda a lei, tá? Vou abordar diversos pontos aqui para que você possa entender todo o contexto da lei e não errar a questão sobre a lei, tá? No seu edital, ela vem lá, ó, lei número 8072 de 1990. Repito, será uma aula completa. Eu vou desde a base constitucional, pegando ali, né, a essência da lei, o porquê da lei, passando ponto a ponto, comentando aí alguns incisos da lei. Vou comentar inclusive a delação premiada. Sem sombra de dúvida, será uma aula bem completa, onde eu vou exaurir praticamente toda a lei dos crimes hediondos, tá? Para você que ainda não baixou o material, vai lá no site, baixa o material que você vai acompanhar aí de acordo com a minha programação da aula, tá? Ao final, vamos resolver 25 questões de diversas bancas aí, tratando do nosso tema, beleza? Portanto, vamos lá para o nosso material. Vamos começar pela base constitucional. Ó, a lei dos crimes hediondos, ela nasce de um mandado constitucional de criminalização. Primeiro ponto, a lei dos crimes hediondos, vamos lá, a lei dos crimes hediondos, ela nasce de um mandado constitucional de criminalização. Por que a lei nasce desse mandado? Entenda a lógica. O artigo 5º, inciso 43, fala o seguinte: a lei da CF, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí eu tenho a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos. Portanto, para cá, Humbertão, ó, eu tenho a Constituição Federal mandando criminalizar certas condutas, dentre elas os crimes hediondos. Portanto, a lei dos crimes hediondos nasce de um mandado constitucional de criminalização. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria CF, ela separa crimes hediondos de equiparados. Segundo ponto, mandado constitucional de criminalização. Segundo ponto, há uma diferença de crimes hediondos, e crimes equiparados a hediondos. Os crimes hediondos, eles estão previstos na lei dos crimes hediondos. Lei 8072 de 1990. Os equiparados, eles estão inicialmente dentro do artigo 5º da Constituição Federal de 88, inciso 43. Portanto, uma coisa é o crime hediondo, outra coisa é o crime equiparado a hediondo. Eu costumo sempre convidar você a entender a lógica da lei, entender o porquê das coisas. Porque se você reparar, para os crimes hediondos e para os crimes equiparados a hediondos, eu tenho as mesmas consequências. Para cá, Humbertão, ó. Eu tenho as mesmas consequências. A CF diz que a lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico e o terrorismo e os definidos como hediondos. Apesar disso, dessa diferença de crimes hediondos e equiparados,
eu tenho para eles a mesma consequência. Eu tenho para eles a mesma consequência. São insuscetíveis de fiança, indulto, graça e anistia. Professor, mas por que que o legislador separou crimes hediondos de equiparados? E a resposta vem de um contexto histórico. Se você reparar, a CF, tá bem aqui, ó. CF de 88, ela é de 1988. Antes da CF, vivíamos um período, né, o período militar. E naquela época, as condutas ilícitas mais praticadas eram o quê? Eram o tráfico, a tortura e o terrorismo. O legislador constituinte, né, ele com medo, digamos assim, ele preferiu colocar a tortura, o tráfico e o terrorismo dentro do rol de crimes hediondos. Para quê? Por quê? Para ter uma maior proteção. Uma vez que eu tenho dentro do texto constitucional tráfico, tortura e terrorismo, se puder retirar esse caráter hediondo, só se dará através de emenda à Constituição. De modo diverso, se eu quiser retirar ou atribuir um caráter hediondo a alguma conduta criminosa, basta uma alteração na lei. Basta uma alteração na lei. Se eu quiser, só para constar, tá? Equiparados: tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. Se eu quiser tráfico, tortura, terrorismo. Se eu quiser retirar o tráfico, a tortura e o terrorismo, retirar esse caráter, essa natureza hedionda, eu tenho que modificar o texto constitucional. Portanto, é mais difícil. Por isso que o legislador separou crimes hediondos de equiparados. Mas, fora essa separação, as consequências são as mesmas. Não é cabível, é insuscetível de fiança, é insuscetível de indulto, é insuscetível de graça e de anistia. Figa, bizu, feroz, figa. Além disso, a progressão de regime se dá com 2/5 da pena e 3/5 da pena, 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Além disso, o livramento condicional se dá com 2/3 da pena. Portanto, eu tenho consequências mais gravosas aplicadas a ambos. Portanto, primeiro ponto, mandado constitucional. Segundo ponto, a diferença entre eles. Dentro desse contexto, dentro desse tratamento mais gravoso, o STF já afirmou, olha que aula completa, viu, meu irmão? Dentro desse contexto, o STF já afirmou que os crimes previstos no artigo 5º, inciso 42, inciso 43 e inciso 44 da Constituição Federal são considerados crimes de máximo potencial ofensivo. Por que são crimes de máximo potencial ofensivo? Porque para eles, crimes hediondos, crimes equiparados, racismo e ação de grupos armados, o legislador constituinte dispôs de um tratamento mais severo, um tratamento mais gravoso. Portanto, o STF já afirmou que esses crimes são de máximo potencial ofensivo, tá? Tá aí no seu material a decisão para você dar uma lida. Estou sendo bem objetivo e o seu material está mais completo, sem sombra de dúvida. Beleza? Outro ponto que eu quero comentar com vocês, tá? Mandado constitucional comentado, diferença de crimes hediondos equiparados. Outro ponto. Cuidado, que o racismo, ele não tem natureza hedionda. O racismo não tem
não tem natureza hedionda. Ou seja, ele não é nem equiparado e nem hediondo. Por que que ele não é equiparado? Primeiro, porque a CF não dispôs desse tratamento. Por que que ele não é hediondo? Porque ele não está previsto na lei dos crimes hediondos. Beleza? Olha que introdução bacana. Outro ponto a ser comentado contigo, cara. Outro ponto a ser comentado contigo. Qual é o conceito de crime hediondo? Qual é o conceito? Vou separar aqui as ideias, tá? Para você que está acompanhando aí, são ideias distintas. Qual é o conceito de crime hediondo? Bora, Jean. Tá bom de foto. Jean, nosso monitor aqui. Tá bom de foto. É foto ou é? É foto, é? Vamos lá, Jean, coloca aí. Isso aí vem na foto, né, professor? Ó, vamos lá. Qual é o conceito de crime hediondo? Muita gente vai dizer, é aquele crime bárbaro, é aquele crime cruel, é aquele crime repugnante, não tem nada a ver. Um crime hediondo, ele pode ser bárbaro, como não? Um crime hediondo, ele pode ser cruel, como não? Entenda, o fato de o crime ser grave, de o crime ser cruel, isso não está ligado com a sua hediondez. Um crime é hediondo, portanto, conceito de crime hediondo. Crime hediondo é aquele, olha que conceito fácil, é aquele previsto na lei. Crime hediondo é aquele previsto na lei. Portanto, é crime hediondo o que a lei dos crimes hediondos diz e ponto. Não interessa o contexto. Em virtude disso, nós temos, três sistemas para definição de crime hediondo. Três sistemas para a definição de crime hediondo. Nós temos o sistema legal, 2, o sistema judicial, 3, o sistema misto. Nós temos o sistema legal, nós temos o sistema judicial e nós temos o sistema misto. Ou seja, dependendo do sistema adotado, eu tenho critérios diferentes, beleza? Olha que legal, nossa live chegando aí à marca de 226 ao vivo, tá? Agradeço a cada um de vocês, beleza? Vamos lá. Quais são os sistemas para a definição de crime hediondos? E essa história, Jean, eu sempre conto em sala, é a mesma história porque é verdade. É a história do meu pai. Certa vez, né, eu cursando direito ainda, eu chegando em casa, né, e aqui no Ceará, pelo menos, né, no Nordeste, temos aqueles programas policiais, né, Barra Pesada, como é que é? Rota 22, 90. E aí eu chegando em casa, por volta de meio-dia e meia, né, e aí meu pai, meu filho, almoçando, né, o sangue jorrando na televisão, né, e aí que meu filho, vem cá, eu digo, pai, o que é crime hediondo? Eu, concurseiro, fui explicar para ele. Pai, depende do sistema. Ele me chama automaticamente de burro e manda eu estudar. Porque o Nonato Albuquerque, né, que era do Barra Pesada, né? Nonato Albuquerque acabou de falar que crime hediondo é um crime bárbaro, cruel. Aí eu, beleza, pai, beleza. Meses depois, lá pro quarto, sexto semestre, eu chegando em casa mais uma vez e ele me pergunta, filho, o que é crime hediondo? E eu, né, tecnicamente já mais avançado, fui falar, pai, depende do sistema. Ele manda eu pra puta que pariu, disse que era de jogado fora, porque aquele mão preta, agora era mão preta, não tinha mão preta, não era? O mão preta, tinha falado que era o crime bárbaro, cruel, etc e tal. Eu quase me formando, meu pai quase morrendo, eu já dava aula, e ele pergunta, filho, o que é crime hediondo? Aí ele falou,
Não venha me falar que a porra do sistema, pai, coitado dos seus alunos, você não sabe nem o que é um crime hediondo. Para a maioria, é isso, pessoal. Mas juridicamente falando, não tem ligação o fato de crime ser bárbaro ou não. Para o sistema legal, é hediondo o que a lei prevê. É hediondo o que a lei prevê. No sistema legal, a lei traz um rol taxativo de crimes. A lei traz um rol taxativo de crimes. O juiz não tem a discricionariedade, vou apagar isso aqui, tá? A discricionariedade pode deixar, para não. De decidir pela hediondez. É isso mesmo. Pela hediondez. Ou seja, peguei o caso concreto, peguei aquele caso, é crime, está no rol de crimes hediondos, é hediondo e pronto. O juiz não pode retirar a hediondez ou acrescentar a hediondez. O juiz não tem esse poder. O rol é taxativo, é hediondo que a lei diz que é hediondo. Sistema judicial. De acordo com o sistema judicial, cabe ao juiz. Decidir pela hediondez. Ou seja, de acordo com um caso concreto, o juiz pode decidir pela hediondez ou não, na análise pessoal dele. E o sistema misto, no sistema misto, a lei, sistema misto, tá? A lei traz um rol, exemplificativo e o juiz poderá decidir. Perceba, portanto, que eu tenho 3 sistemas diferentes. Depois de tudo que eu falei para você, fica fácil você entender que foi adotado por nós o sistema legal. Por quê? Porque a Constituição mandou criminalizar. Ela disse, a lei considerará. Portanto, adotamos o sistema legal para a definição de crimes hediondos. É crime hediondo tudo aquilo que a lei prevê. Não interessa a circunstância. Beleza, Humbertão? Manda pra galera bater um print aí. Ó, você que tá chegando agora, tem um material no site do curso. Vai lá no site, faz o cadastro, tem um link aqui, faz o cadastro, baixa o material que você vai ter acesso a todas as informações, tá? Estamos falando da lei dos crimes hediondos e a galera vai bater e o Humbertão vai dar um print pra galera aí, beleza? Pronto, Bertão? Deu certo aí? Deu? Acho que deu. Show! Tá aí, portanto, essa mega introdução sobre a lei dos crimes hediondos, tá? Cadê a galera? Deixa eu ver, Aris Barros é show de bola. Valeu, Marri Maximiliano. Marri, nome do cara, ó. Somos parceiros, valeu, Mica. Não, acho que é cara mesmo, porra. Cadê? O Otto Rocha pergunta, quando vai ser o do Norberto? Onde é que vai ser, o Norbertão? Tem que olhar nos eventos. Pois é, fica ligado na agenda, beleza? Galera, feita a introdução, eu vou dar continuidade, tá? Hoje vai ser matéria aí pra gente comemorar o nosso retorno aí aos eventos, né? Pra gente sempre estar aqui
com você, tá? Dando a melhor aula, trazendo material diferenciado, trazendo aí questões diferentes, assuntos diferentes, pensando realmente em você, aluno, que nos acompanha aqui pelo site, né, pelo curso Agora Eu Passo, tá? Vamos analisar agora o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Vamos lá. O artigo 1º vai dizer, ó, são considerados hediondos todos tipificados no Código Penal, tentados ou consumados. Ó, o que eu vou fazer aqui vai servir para você não errar questões bestas. Vamos lá. Estrutura da Lei dos Crimes Hediondos, certo? Estrutura da lei. No artigo 1º, caput, eu tenho crimes hediondos no Código Penal. No artigo 1º caput, eu tenho crimes hediondos no Código Penal. No artigo 1º, parágrafo único, eu tenho crimes hediondos fora do Código Penal. Artigo 1º caput, dentro do Código Penal, aqui no parágrafo único, fora do Código Penal. Lá no artigo 2º da lei, eu tenho os crimes equiparados a hediondos. Equiparados a hediondos. Quais são os 3 crimes equiparados? É o tráfico, a tortura e o terrorismo. Professor, para que isso é importante? Para você não errar questões desse tipo, ó. Cuidado, que isso é importante para você não errar questões bestas. Por quê? Porque se você analisar o artigo 9A da Lei de Execução Penal, ele vai tratar do exame, né, de identificação do perfil genético. E olha o que ele diz. Cadê? Ó, artigo 9A da LEP. Os condenados por crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. Portanto, ó, a esses 2 crimes aqui, ao artigo 1º caput e parágrafo único, eles serão submetidos ao exame de identificação do perfil genético. Por que eu estou falando do caput e do parágrafo único? Porque a lei, o artigo 9º, falou em artigo 1º. E ele inclui tanto o caput como o parágrafo único, tá? Outro exemplo, ó. Crime de corrupção... Crime de corrupção de menores. Artigo 244B do ECA. Fala o seguinte: as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida está incluída no rol do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, aumento de pena no crime de corrupção de menores somente se aplica aos crimes hediondos. Ele não falou do artigo 2º. Logicamente que, pegando a literalidade da lei. Porque é o seguinte, ó. Ele falou o artigo 1º, beleza?
Porém, dentre os equiparados, eu tenho um aumento de pena se ele, né, no tráfico, por exemplo, se ele envolver a participação de criança ou adolescente. Mas aí o aumento de pena é na lei de drogas e não aqui no crime de corrupção de menores, tá? Outra observação, o exame de identificação de perfil genético, ele se aplica aos crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave à pessoa. Beleza, se eu pegar esse contexto, esse critério, eu aplico, por exemplo, tá? À tortura e ao terrorismo, mas eu não aplico ao tráfico. Por isso que essa divisão ela é importante para você não errar esse tipo de questão. Atente-se, se ele fala do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, é só o caput e parágrafo único, e não inclui aqui os equiparados, beleza? Fala, Humbertão. É só respondendo o aluno, o Humberto vai dar aula dia 22. Humbertão, dia 22, beleza? Show, tá aqui, portanto, a estrutura. Professor, do que nós podemos extrair mais do artigo 1º? Vamos lá. Divisão feita da estrutura. Vamos analisar o artigo 1º caput da Lei dos Crimes Hediondos. Ó, olha só. Primeira observação. Que ele fala, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Portanto, são crimes hediondos do caput apenas aqueles previstos no Código Penal. Cuidado, porque o crime de homicídio qualificado, o crime de estupro, o crime de latrocínio, eles também têm previsão no Código Penal Militar. A mesma conduta, homicídio qualificado, eu tenho no Código Penal Brasileiro comum e eu tenho no Código Penal Militar. Mas cuidado, o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos falou em Código Penal. Portanto, aqui eu não incluo crimes do CPM. Tá vendo por que aquele conceito abstrato, aquele conceito popular de crime hediondo é um crime bárbaro e cruel, pode te levar a erro na prova? Por isso, porque o homicídio qualificado, a forma de execução, a barbaridade, ela tem previsão no CPM e no Código Penal Brasileiro, o comum. Porém, como adotamos o sistema legal, só é crime hediondo aqueles previstos no Código Penal Brasileiro e não inclui o do Código Penal Militar. Portanto, homicídio qualificado, estupro, latrocínio previstos também no Código Penal Militar, eles não são crimes hediondos por falta de previsão legal. Beleza? Falta de previsão legal. Terceiro ponto. Tentativa. A tentativa não afasta a hediondez. Como assim, professor? Digamos que alguém tentou matar, né, uma outra pessoa por meio de fogo, tortura. Ela apenas tentou, não chegou à sua consumação. O fato de o crime ter ficado na esfera da tentativa não vai retirar o caráter hediondo. Ele ainda vai sim ser considerado crime hediondo, porém com a diminuição de pena. Portanto, a tentativa do crime não retira seu caráter hediondo. A tentativa não afasta a hediondez. Portanto, todos os itens das observações comentados para você, beleza? Repito, a intenção aqui, de fato, é trazer uma aula diferenciada, tá? Eu vou abordando tópico a tópico. A minha intenção é exaurir toda a lei dos crimes hediondos com qualquer questão que venha e você vai acertar, porque com certeza eu devo ter abordado nessa aula, tá? Artigo 1º, falei apenas do caput. Vamos seguindo.
E aí que os incisos, eles vão trazer um rol de crimes hediondos. Os incisos, eles vão trazer um rol de crimes hediondos. Lembra, esse rol é taxativo. Só é crime hediondo que tem na lei. Beleza? E o primeiro crime hediondo é o de homicídio. Aí ele fala, ó. O homicídio, 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Primeira curiosidade, viu? Ó? Tá pra cá? Primeira curiosidade. Apagar. Vamos lá, primeira curiosidade. Pra cá, Roberto. O crime de homicídio, ele não estava incluído no rol de crimes hediondos no projeto original. O homicídio foi incluído no rol de hediondos apenas em 1994. Cuidado, todo mundo acha que o homicídio estava desde o início no rol de crimes hediondos. É errado. O homicídio só foi incluído em 94. Em que contexto? Através da lei 8930 de 1994. Tivemos na época como movimentos, né, como causas, as chacinas do Candelária e do Vigário Geral, beleza? Esses aqui foram os motivos pelos quais o homicídio foi incluído no rol de crimes hediondos, tá? Portanto, cuidado que o homicídio ele não nasceu com a lei dos crimes hediondos, não. Ele surgiu apenas como hediondo em 94. O homicídio simples e o homicídio qualificado. O artigo 1º, inciso 1, só para ficar claro, tá? Vou pegar aqui. Artigo 1º, inciso 1, vai tratar do homicídio. Comentado aqui a introdução, tá? O inciso 1, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em uma primeira parte e ele é dividido em uma segunda parte. A primeira parte, ela vai tratar do crime de homicídio simples. A segunda parte, do homicídio qualificado. Vou comentar primeiro o homicídio simples. O homicídio simples, observação, escuta ele, tá? O homicídio simples. Tá assim? Homicídio qualificado. O homicídio qualificado tem previsão no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá. Tanto ao homicídio por si só não é hediondo. Simples, somente será hediondo, cuidado com isso, tá? Somente será hediondo. O homicídio simples, ele só será hediondo se
voltamos, né? Tivemos aí um problema técnico, mas o nosso monitor Jean, ele subiu aqui no telhado, colocou o guarda-chuva na antena e agora deu certo, estamos voltando. Espero que ele permaneça lá até o final da aula, tá? Para que a gente possa continuar. Umas 9 horas eu pago um lanche para ele e aí compensa para vocês, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, do que eu estava falando, né, cara? Já falei de muita coisa, falei de uma introdução bem bacana, e aí eu comentei aqui, vamos lá. Estrutura da lei dos crimes hediondos, e eu estava comentando aqui o artigo 1º, inciso 1. O primeiro, inciso 1, vai tratar do crime de homicídio. Eu comentei que, apesar de várias pessoas pensarem que o homicídio, né, estava no rol de hediondos desde 1990, isso é uma interpretação errada. Porque o homicídio só foi incluído no rol em 94, tá? Em 94. Eu comentei mais. Eu comentei que o artigo 1º, inciso 1, ele tem uma subdivisão. Ele tem uma primeira parte, que é o homicídio simples, e uma segunda parte, que é o homicídio qualificado. Eu comentei o seguinte, com referência, no que diz respeito ao homicídio simples, ele por si só não é crime hediondo. O homicídio simples só será hediondo, que foi, Jean? Tá? Tá, pô. Só será hediondo se, tá? Aí, o áudio? Tranquilo. Tá. Se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Primeira informação, portanto, que o homicídio simples ele não é hediondo, somente será se praticado em atividade típica do grupo de extermínio. Em virtude dessa condição, a doutrina chama de homicídio condicionado. Portanto, se cair na sua prova que o homicídio condicionado é hediondo, correto, porque ele está se referindo ao homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Porque o homicídio simples somente será hediondo se praticado nessa condição. Primeira informação dada. Outra informação. Professor, a lei exigiu mesmo um grupo ou não? Temos um debate na doutrina no que diz respeito sobre se o inciso 1, primeira parte, exigiu ou não um grupo de agentes. Honestamente, essa discussão, para sua prova de PC, ela não é necessária. As bancas costumam cobrar a literalidade da lei, mas sim, há uma divergência se ela exigiu um grupo ou não. Por quê? Porque o texto é contraditório. Primeiro que a lei exige um grupo, depois fala de uma pessoa. Enfim, é um debate, para sua prova, nesse momento, desnecessário, tá? Mas o que é importante aqui você saber, que vai ser hediondo, mesmo que praticado por um só agente. Inclusive caiu na prova da PC do Espírito Santo agora recentemente, tá? Ainda um pouco sobre a polêmica, né? É meio que incompatível um homicídio simples praticado em atividade típica do grupo de extermínio. Porque ali eu teria no mínimo um motivo torpe, no mínimo um motivo fútil, ou por algum meio que impossibilite a defesa da vítima. Enfim, teriam vários fatores que poderiam qualificar o crime. Portanto, apesar da divergência, né, desse contexto, se exige ou não um grupo, se há compatibilidade entre o homicídio simples e o grupo de extermínio, isso para sua banca não é relevante, tá? Leve a letra de lei que você vai acertar a prova. Quanto ao homicídio qualificado, o homicídio qualificado, em todas as suas hipóteses, ele é considerado crime hediondo, tá? O homicídio qualificado, em todas as hipóteses, ele é considerado crime hediondo. E aí eu vou comentar agora alguns crimes, alguns homicídios qualificados. Eu vou comentar o inciso 6, artigo 121, inciso 6, e depois eu comento o inciso 7.
Esses são os mais cobrados em prova, beleza? Vamos lá. Onde é que nós estamos aqui, né? Artigo 121, aliás, inciso 1, e eu vou comentar, ó, a diferença de feminicídio para femicídio. Previsão, artigo 121, inciso 6, contra a mulher por razões de da condição do sexo feminino. Vamos lá. Aqui eu vou ter o feminicídio. Feminicídio, que é diferente de femicídio. Feminicídio, que é diferente de femicídio. A qualificadora, ela se refere ao feminicídio. Ou seja, é o homicídio contra a mulher, é o homicídio contra mulher por razões de gênero, de sexo. Por isso que é feminicídio, em razão do sexo feminino. Diferente do femicídio. O femicídio é o homicídio contra a mulher. Sem essas razões. Contra mulher. Sem essas razões. O feminicídio, ele é hediondo. O feminicídio, ele é crime hediondo. O femicídio, ele pode ser hediondo ou não, mas, em regra, não. Exceto se o homicídio contra a mulher for praticado por motivo fútil, motivo torpe, tá? Por meio de tortura. Aí ele será hediondo por outro motivo, mas não por esse. Portanto, o feminicídio, ele é homicídio contra a mulher em razões do sexo, em razões do gênero. O que pode cair na sua prova também? A natureza dessa qualificadora, ela é objetiva ou subjetiva? Porque o homicídio qualificado, ele pode ser qualificado por vários fatores, por circunstâncias, por meio, por modo, por motivo. E essas qualificadoras, elas têm natureza objetivas ou natureza subjetiva. Bizu pra você, ó. Na maioria das vezes, que o legislador falar em subjetivo diz respeito a motivações internas, aos motivos pessoais. Quando falamos em objetivo, falamos em meio, modo de execução, circunstâncias, fatos, tempos, coisas objetivas. Subjetivo diz respeito a coisas internas, tá? A qualificadora, ela pode ser de ordem objetiva ou subjetiva. A pergunta é: o feminicídio, ele é um homicídio qualificado? Sim. Agora, essa qualificadora tem natureza objetiva ou subjetiva? Cuidado com isso, porque a doutrina sempre entendeu, Bizu, tá pra cá, ó, sobre o feminicídio, tá? Sobre o feminicídio. Feminicídio. Ó, a doutrina sempre entendeu, doutrina sempre entendeu que a qualificadora do feminicídio era de ordem subjetiva. No entanto, o STJ, no ano de 2018, entendeu que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. E isso não fica muito claro para muitas pessoas. Vou explicar por quê. Porque, pra cá, ó, dentro do conceito de objetivo e subjetivo é aquilo que eu te falei, de motivos, de porquês. E dentro do que eu falei, de fato, se encaixaria melhor em subjetiva. Porque ele mata aquela pessoa pelo fato de ela ser mulher. Isso é um motivo. Porém, o STJ entendeu que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. Por quê? Para proteger a mulher. Entenda, a qualificadora
por motivo fútil ou torpe, elas têm ordens subjetivas. Eu não posso acumular no mesmo contexto motivo fútil e motivo torpe. Ou é fútil ou é torpe. Se o legislador entendesse, aliás, se, né, a doutrina e os tribunais entendessem que a qualificadora do feminicídio era de ordem subjetiva, se eles entendessem que era de ordem subjetiva, estaríamos apenas trocando um motivo fútil ou torpe pelo feminicídio. Ou seja, trocaria apenas os conceitos e eu não poderia cumular. Como o STJ entendeu de ordem objetiva, é simplesmente perfeitamente possível a junção de um motivo torpe com um feminicídio, fútil com feminicídio, para quê? Para proteger a mulher e, obviamente, prejudicar ainda mais aquele agressor na dosimetria da pena. Esse é o motivo, tá? E o STJ cita a doutrina do professor Guilherme Souza Nutti e o STF vai no mesmo sentido. Beleza? Tá aí, galera, uma mega aula sobre crimes hediondos, tá? Espero demais que você esteja gostando, porque, de fato, eu preparei uma super aula pra você, tá? Ainda vamos comentar algumas coisas sobre o crime de homicídio. Eu falei pra você que essa aula vai ser completa. Vou exaurir muita coisa, vou comentar sobre muitos assuntos, para que realmente você não venha a errar nenhuma questão na sua prova, tá? Manda pra galera bater um print aí, Humbertão, pra galera bater um print, enquanto eu bebo uma água, Jeanzão. Galera, o Jean já voltou lá dos telhados, ele colocou lá uma lona, né? E disse que a chuva tá parando, tá? Tá chovendo e repangalejando. Tá chovendo e repangalejando, é isso mesmo. Ele falou que tá parando, colocou lá uma lona, mas veio pra cá pra pegar os bizus ferozes, meu irmão. Hã? Deu certo aí? Daí, portanto, vamos continuar comentando o crime de homicídio qualificado. E eu quero comentar o homicídio funcional. Esse aqui eu vou comentar em conjunto com a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e ou seguida de morte, né, contra as autoridades. Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar aqui em conjunto, tá? O homicídio funcional, e a lesão dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte. Eu vou comentar aqui, ó. Esse aqui, na lei dos crimes hediondos, tá? Ele está previsto no artigo 1º, inciso 1, segunda parte. E esse aqui tem previsão no artigo 1º, 1A. Professor, por que o senhor vai comentar os dois em conjuntos? Porque é mais fácil. Tudo que eu falar para um serve para o outro, com a diferença no resultado. O dolo é de matar e aqui o dolo é de lesionar. Mas o que é que esses crimes têm em comum? Esses crimes, eles são praticados contra determinados sujeitos passivos. Eles são praticados contra determinados sujeitos passivos. Quem são eles? E eles, ó, têm previsão na Constituição Federal, bem como na própria lei dos crimes hediondos. Aí eu tenho os integrantes do artigo 142 da Constituição Federal, os integrantes do artigo 144 da CF, eu tenho integrantes do sistema prisional,
Tem um que eu esqueci, que eu vou incluir bem aqui, ó, que é os integrantes da Força Nacional de Segurança, tá? E eu tenho os familiares dessas autoridades, familiares, né, cônjuge, companheiro, acidente, enfim, até o 3º grau. Tanto a lesão corporal como o homicídio contra esses sujeitos passivos. No 142 da CF, eu tenho os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. 144, eu tenho, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, eu tenho Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militares. A pergunta é, posso incluir aqui neste rol os guardas municipais? E outro, Humbertozão, posso incluir também os agentes de segurança viária? Posso ou não posso? Os guardas municipais e os agentes de segurança viária, eles também estão incluídos? A resposta é positiva. E eu vou explicar por quê. Tudo isso de uma interpretação literal da lei, textual de fato. Perceba, quando o artigo 121, parágrafo 2º, citou autoridade ou agente descrito, ele falou do artigo 144. Ele não falou 144 caput. Se ele falasse só o caput, aí eu incluiria somente esses aqui. Como ele falou 144, eu incluo os guardas municipais e o agente de segurança viária. O mesmo entendimento aqui, ó. Lesão corporal. Ele falou também 144. A interpretação, portanto, é extensiva. Inclui sim. Vamos lá. Comentado. E agora, integrantes do sistema prisional. Perceba que ele falou integrantes do sistema prisional. Ou seja, não fica restrito aos agentes penitenciários. Aqui eu também incluirei todos aqueles que participam da execução da pena. Todos aqueles que participam da execução da pena. Exemplo, psicólogo, assistente social, pessoas, por exemplo, que participam do processo da elaboração de um exame criminológico. Aqui incluo todos eles que participam da execução penal e não somente os agentes penitenciários, tá? E eu tenho também, né, os integrantes da Força Nacional de Segurança, além do cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Mas, professor, basta o homicídio ou a lesão praticada contra essas pessoas? Não. Porque além do sujeito passivo, tem que haver o quê? Um dolo. E esse dolo deve ser em dolo de quê, né? O dolo, nesse dolo, ele deve saber que aquela pessoa é um agente de segurança pública. Ele deve saber. Portanto, deve ser praticado no exercício da função, ou em razão dela. No exercício da função ou em razão dela. Ou seja, a pessoa que pratica o crime, ela deve saber. Exemplos, tá? Para facilitar para você. Imagina que o policial vai subir ao morro e os bandidos trocam um tiro com o policial. Logicamente que ele sabe que ali é um policial e, nesse caso, causando lesão ou homicídio, ele vai responder pelo crime tipificado. Segundo exemplo, imagina que um bandido vai assaltar uma lanchonete e aí que faz a vistoria nos clientes e encontra uma pessoa com a carteira de policial militar. E em razão disso ele mata. Perceba que ele não está no exercício da função, mas foi em razão da função. Outro exemplo.
Imagine aqui duas pessoas. Um policial bate na traseira do carro de outra pessoa. A pessoa que desce do carro, ela não sabe que aquele cara que bateu é policial. Mas começam a bater boca e aquela pessoa que teve o carro atingido, né, primeiramente, ela dispara contra ele. Mas não em razão da condição de policial, porque ele não sabia. Nesse caso, não haverá o homicídio qualificado em razão dessa condição. Pode ser outra qualificadora, mas não essa. Beleza? E aí entra, Gianzão, um questionamento. E se o policial estiver aposentado? Olha que legal. E se ele tiver aposentado, vai incidir mesmo assim a qualificadora? Sim, mas somente em razão dela. Aqui, ó, em razão da função. Dá um exemplo para você. Um exemplo. Imagina que um delegado de polícia atua fortemente aí em um inquérito policial e consegue êxito prendendo o traficante. Foi exitoso. Bom. E aí que o delegado se aposentou, o traficante foi preso, anos depois o traficante é solto, o delegado na praia e o traficante reconhece, opa, aquele delegado, vai lá e mata. Perceba que ele não está no exercício da função, mas foi em razão dela. Beleza? Outros questionamentos. Promotores de justiça ou membros do Poder Judiciário, agentes de polícia do Congresso Nacional, eles podem ser vítimas desse homicídio funcional? Não. Por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal. Juízes, promotores, paga não, tá? Promotores, defensoria, membros da defensoria pública, tá? Policiais legislativos. Esses aqui, ó, não podem, logicamente, que se houver homicídio contra essas pessoas, em razão de outras circunstâncias, pode ser qualificado por outros motivos, mas não por esse, tá? Tá aí, portanto, muitos comentários referentes ao crime de homicídio, cara. Homicídio, tá aí, galera, falando ainda de homicídio, tá? Falei pra você que a aula seria completa e o compromisso está mantido, tá? Vou exaurir todo o tema de lei dos crimes hediondos. Eu garanto a você que dificilmente você vai ver por aí uma aula mais completa, porque preparei um material diferenciado pra você, tá? Sempre reforçando aí aquele compromisso com você, aluno, beleza? Professor, só lembrando ao aluno que o senhor vai ter outra aula dessa dia 15, né? Dia 15, é? Dia 15, é. Outro evento, dia 15, tá? Humbertão, deixa pra galera bater o print aí. Galera, bateu o print aí. Ah, informação que eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. Ele falou, em lesão dolosa. Não inclui culposa, pelo amor de Deus. Dolosa. Outra coisa que pouca gente percebe, Jean, ó. Ele falou em lesão gravíssima. Não inclui a grave. Quando é que é gravíssimo? Não inclui a grave. Ó, coloquei no material aqui, Jean, pra eles. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí no material, pô. Repetindo aqui, ó. Artigo 129, parágrafo 2º, lesão grave. Parágrafo 3º, gravíssima. Tá? 2º e 3º. Olha aí, gravíssima o 2º e o 3º seguida de morte, tá? Cuidado com essas observações, beleza? Bate aí pra galera o print. Só pra reforçar. 129, parágrafo 2º, lesão gravíssima, tá? E não grave, como eu falei, gravíssima. E o parágrafo 3º, lesão morte. Seguida de morte. Ok? Tá aí pra você. Comentamos tudo ou quase tudo de crimes hediondos.
Show de bola, meu irmão. Tá aí a galera. Mantemos aí, né, Jeanzão? A audiência aí, 225. Agradeço a você, público aqui é fiel. Vamos lá. Vou tratar agora do crime de latrocínio, meu irmão. Latrocínio. E aí eu quero... Tá aqui. Manda só pra cá o preto. Ó, o próximo crime hediondo. O latrocínio. Cuidado, tá? Que o latrocínio é o crime de roubo qualificado pela morte. Latrocínio é o crime de roubo qualificado pela morte. Eu tenho um crime de roubo qualificado pela lesão grave e eu tenho um crime de roubo qualificada pela morte, cuja pena é de 20 a 30 anos. Reclusão. Pena. Reclusão de 20 a 30 anos. Portanto, anote no seu caderno. O roubo só será hediondo se qualificada pelo resultado morte. Outra observação, pena, né? Outra observação. Momento consumativo do latrocínio. Consumação. Consumativo, momento consumativo. Tá pra cá. Momento consumativo. Momento consumativo. O latrocínio, apesar de ser um crime contra o patrimônio, ele é um crime que se consuma com a morte da vítima. Cuidado com isso. O latrocínio se consuma com a morte e não com a subtração do patrimônio. Porém, cuidado de novo. Apesar de o latrocínio se consumar com a morte, a competência para o processo e julgamento não é do júri. Compete ao juiz singular. E não ao júri. Singular. E não ao júri. Nesse sentido, ó, súmula 603 e 610, ambas do STF. Pouco que a gente percebe, mas eu tenho também o crime de extorsão qualificada pela morte. Latrocínio é um roubo qualificado pela morte. E eu tenho no inciso 3, que é a extorsão qualificada pela morte. Geizão, pouco que a gente sabe disso, viu? Mas o roubo e a extorsão têm muitas coisas em comuns, muitas coisas mesmo, inclusive as penas. Olha só, se você pegar aqui o tipo penal da extorsão, ele vai dizer o seguinte, ó, no parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Lá no artigo anterior, que é 157, né, parágrafo 3º, eu tenho justamente o crime de quê? O crime de roubo qualificado pela lesão grave ou pela morte. Se da violência resulta em morte, eu tenho a mesma pena. Portanto, a mesma pena do latrocínio é a mesma pena do crime de extorsão. Pena, reclusão de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. Se você reparar, muitas coisas em comum entre o roubo e a extorsão. Muitas coisas em comum entre o roubo e a extorsão. Qual é a diferença, Jean, do roubo para a extorsão? A diferença principal está no grau de participação da vítima. No roubo, a participação da vítima ela é dispensável. Na extorsão, a participação da vítima ela é indispensável. E você consegue extrair disso justamente de um único verbo.
Qual é o verbo? O verbo do roubo e o verbo da extorsão. No roubo, qual é o verbo, qual é o núcleo do tipo? É o verbo subtrair. Na extorsão, qual é o verbo? Constranger. Professor, qual é a diferença? Todas. Olha como faz sentido você entender a lei. Se eu tenho o verbo subtrair, eu tenho retirar, obrigado, retirar forçadamente a posse de outra pessoa daquele bem. Eu retiro o bem de forma coercitiva da posse de outra pessoa. Exemplo, pega a minha arma de fogo, aponto para a vítima e falo, bora, passa a bolsa. Eu não vou passar. Eu dou um tiro em sua cabeça e eu subtraio o bem. Perceba que a participação dela é totalmente dispensável. Ela me dando ou não, eu vou subtrair. Diferente do crime de extorsão. Na extorsão, eu tenho um verbo constranger. No verbo constranger, eu tenho a ideia de que alguém obriga outra pessoa a fazer algo ou deixar de fazer contra a vontade dela. Isso é a ideia de constranger. Exemplo, a vítima no caixa eletrônico, lá sacando seu dinheiro, eu pego a minha arma de fogo, coloco aqui na sua barriga e falo, bora, saca pra mim 3 mil reais. Se ela falar, eu não vou sacar, não tem como eu obrigá-la a colocar o cartão, digitar a senha e sair o dinheiro. Perceba que a participação dela é indispensável. Para eu obter aquele resultado, eu preciso que a vítima participe. Essa é a grande diferença do roubo para a extorsão. Mas se você reparar, no mesmo contexto são bem parecidos, inclusive as penas. E concluindo, tanto o latrocínio como a extorsão qualificada pela morte, que é o roubo aqui pela morte e aqui a extorsão, ambos aqui são crimes hediondos. Tanto o latrocínio como a extorsão. Diferente, agora que entra a polêmica da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Extorsão qualificada pela restrição, cuidado com a palavra restrição, da liberdade da vítima. Aumentou o Jean aqui? Aumentou os 247. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. É o famoso sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, ele é uma forma de extorsão. O sequestro relâmpago é uma forma de extorsão. Na extorsão, a extorsão simples e qualificada pela morte, ou pela lesão corporal, eu não restringo a liberdade da vítima. Na extorsão do parágrafo 3º, sim, aqui eu restringo a liberdade da vítima. Como? Como condição, para cá, Humbertão, como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Houve, portanto, uma extorsão qualificada. Perceba que a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ela se divide em 3 possibilidades. Eu tenho, portanto, com a restrição da liberdade da vítima, eu tenho quando causa lesão grave ou quando causa morte. Se houve apenas a restrição da liberdade, qual é a pena dele? Reclusão de 6 a 20 anos e multa. Aqui, pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Agora, se causa lesão grave ou morte, aplique-se as penas do artigo 159, parágrafo 2º e o 59, parágrafo 3º, que vai tratar da extorsão mediante sequestro. Aqui, salvo engano,
é de 20 a 30 anos e aqui é de 24 a 30 anos, tá? Salvo engano, beleza? Qual é o bizu feroz? O rol de crimes hediondos é taxativo. Se você olhar a lei dos crimes hediondos, ela falou, artigo 158, parágrafo 2º. E o artigo 158, parágrafo 2º, tá? E o artigo 158, parágrafo 2º, ele é crime hediondo, mas não citou o legislador o artigo 158, parágrafo 3º. Portanto, a extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, ou seja, o sequestro relâmpago, não é crime hediondo, mesmo que resulte em morte. Exemplo: 2 bandidos abordam a vítima no sinal. Ela está no sinal, beleza? E aí que eles abordam a vítima, manda a vítima para o banco do passageiro e um pega a sua carteira e olha, vixe, ela tem 5 contas em bancos distintos. Vamos sacar R$3.000 em cada banco. E aí eles restringem a liberdade dela, a conduzem para sacar os dinheiros e ao final dolosamente matam. Portanto, sequestro relâmpago com resultado morte. Pena, 24 a 30 anos. É hediondo? Não. Por quê? Por falta de previsão legal. Falta de previsão legal. Agora, a extorsão qualificada pela morte é hediondo. E curiosamente, de forma curiosa, Jean, restrição da liberdade da vítima tem a multa. Aqui, ó, não tem multa. Estranhamente, não tem multa. Portanto, tecnicamente falando, para o bandido é melhor ele o quê? Ele praticar um sequestro relâmpago e matar a vítima. Porque não tem multa, não é crime hediondo. Agora, se ele apenas faz a extorsão e resulta em morte, a pena é de 20 a 30, tem multa, tá? Aqui, ó, tem multa. E é hediondo. Professor, mas aqui é de 20 a 30, aqui de 24 a 30. Sim, mas esse parâmetro é relativo. Esse aqui pode pegar de 20 a 30, 24 a 30, por exemplo, 24 anos, e esse aqui pegar 30 anos. Portanto, juridicamente falando, de forma técnica, é melhor o cara matar, né? Restringir a liberdade da vítima e matar, porque não tem natureza hedionda e não tem multa. Daí a besteira que o legislador fez com a gente, beleza? Daí, portanto, extorsão pela restrição da liberdade da vítima. E é aí que nós chegamos no famoso sequestro relâmpago. Eu coloquei hoje uma questão no meu Instagram afirmando o seguinte: a extorsão qualificada, a extorsão, somente será crime hediondo se resultar em morte. De modo diverso, a extorsão mediante sequestro é hediondo em todas as suas formas. E muita gente questionou, professor, se ele fala extorsão mediante sequestro em todas as suas formas, não inclui também essa? Não. Entenda a diferença. Tá bem aqui, ó. Entenda a diferença. Tá aqui embaixo, ó. No artigo 159, eu tenho a extorsão mediante sequestro. Paga não, Jean, tá? Ó, entenda a diferença. Quando eu tenho a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, olha só, extorsão qualificada, cadê? Pela restrição da liberdade da vítima, eu vou restringir a liberdade da vítima e vou exigir dela. E essa restrição é uma restrição, olha a palavra. É uma restrição, é por aquele tempo necessário para eu obter a vantagem. Se eu falo em sequestro, extorsão mediante sequestro, eu tenho uma privação da liberdade.
Aqui é restrição. E outra, eu sequestro aquela pessoa com o fim de obter a vantagem de outra pessoa. A extorsão mediante sequestro, em todas as suas formas, é crime hediondo, sim. E ela não se confunde com a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Aqui há apenas uma restrição. Aqui não. Há uma privação. Aqui a vítima dá o dinheiro. Aqui não. Aqui eu restringo, eu privo a vítima de liberdade e peço para outra pessoa, por exemplo. Beleza? Essa aqui, ela é crime hediondo em todas as suas formas. Mas por que essa é crime hediondo em todas as suas formas? Sabe por quê? Por um contexto histórico. Sabe qual foi o crime que deu ensejo ao movimento da criação de crimes hediondos? Esse aqui. Lá em 1990, com o sequestro do empresário Abílio Diniz. A partir disso é que se criou o movimento para a tipificação, para a criação da lei dos crimes hediondos. Portanto, para reforçar, inciso 5, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, ou seja, forma simples, é crime hediondo. E não se confunde com a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Mas eu concordo contigo que você pode fazer essa confusão. Até porque o crime de extorsão mediante sequestro, ele é um crime complexo. Ele é formado pelo crime de extorsão, onde eu vou constranger alguém a ter algo, né, obter alguma vantagem indevida, econômica, e pelo crime de sequestro e cárcere privado, tá? Tá aí, portanto, Bertão, dá pra galera bater um print aí, que o Manguinha vai tomar uma água, que a aula tá completa, meu irmão. Bem, professor, isso aí? É, ó. Ei, Bertão, quando sai e volta, quebra o vídeo, quebra? Ou continua? No YouTube? Por exemplo, o cara que... Não, fica direto. Fica direto, né? O cara que começou, dá pra pegar do começo, vai travar um pouquinho, mas depois volta no mesmo vídeo, né? Show. O YouTube tá ajeitando isso. Tá, né? Show. Massa. Porque aí ficaria quebrado, né? Uma parte, outra parte, né? Show de bola, menino. Tá aí, meu amigo. Manda teu alô, galera. Eu sei que eu tô falando muita coisa aqui, dando pouca atenção, mas a Rosane pergunta, de modo diverso? Sim, de modo diverso da extorsão. Eu falo o seguinte, Rosane, ó, na extorsão, tá? Qualificada pela morte, eu tenho várias formas de extorsão. Eu tenho a extorsão simples, eu tenho a extorsão majorada, eu tenho a extorsão qualificada pela lesão grave, pela morte. Dentre essas, somente se resultar em morte é que vai ser hediondo. De modo diverso do quê? Daquela expressão anterior, de extorsão mediante sequestro em todas as suas formas, de modo diferente. Um é só o tipo quando resulta em morte, o outro em todas as suas formas. Essa é a interpretação. Beleza? Cadê a galera? 1h30, meu amigo, é aula. É matéria. Cadê a galera aqui? Deixa eu ver aqui. Alô, Galvão. Mas engraçado que eu dou uma aula aqui, a galera fala de tudo, né? Triênio, fala da minha careca, fala não, né? Fala de 8 pilas, PDF em 12 anos. Meu amigo. Vamos lá, né? Manda teu feedback. Manda, Mailton, cara. Mailton, a apostila tá de pé, tá? Entre em contato lá que eu mando pra ti, viu? Beleza? Deixa eu ver aí. Polícia Civil, beleza. Bora continuar, porque temos matéria pra comentar, papai. Aqui não tem brincadeira não, já dizia nosso amigo Pedro Evaristo, é pouco papo e só sucesso. Pouco papo e só sucesso. Agora quarta-feira. Tem o quê? É evento dele quarta-feira. Show, vamos lá. Ó, crime de estupro, tá? Crime de estupro, eu vou trazer aqui informação relevante sobre o estupro de vulnerável. Cuidado. O crime de estupro de vulnerável, a sua vulnerabilidade, de acordo com o STJ, ela é absoluta. Não interessa se a vítima namorava
com aquela pessoa, não interessa se a vítima já tinha relações anteriores, não interessa nada, tá? No estupro de vulnerável, a vulnerabilidade ela é absoluta, tá? Tá aí para você a súmula 593. Epidemia com resultado morte. E chegamos aqui na falsificação de corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Cara, pouca gente sabe, viu, Jeanzão? Mas falsificar cosmético, falsificar Avon é crime hediondo. Sabia disso? Ó, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Aí eu tenho artigo 273, caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º A e B. Aí aqui eu tenho, ó, Código Penal, né? Na mesma pena, segundo, cadê? Aqui, ó. Inclui-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos e os saneantes, cara. Aqueles produtos de limpeza. Professor, é crime hediondo? É. Uma vez eu fui criticar, né? Porra, galera, foda. O legislador considerar hediondo falsificação de cosmético. E uma aluna, de forma acertada, comentou, professor, isso é muito grave. Se você usar, por exemplo, um produto falsificado sem saber, obviamente, que é falsificado, isso pode causar graves problemas à saúde. Imagina, por exemplo, um lápis de olho. Tô usando um batom, Jean. Eu tava vendendo aqueles perfumes lá da feira, aqueles perfumes embalados, tá ligado? Ah, imagina aí, tu usando um batom vermelhão lindo e tua boca pipocando de ferida. Porra, pode causar, de fato, diversos problemas à saúde, beleza? Mas o que eu quero comentar aqui sobre o artigo 1º, inciso 7, aí o 7 inciso 7b é a sua pena. O Código Penal, ele vai trazer uma pena bem alta. Olha a pena desse crime, Jean. 10 a 15 anos, meu amigo. Caralho, é uma pena enorme. Pena. Reclusão de 10 a 15 anos. Isso aqui já foi objeto de discussão na jurisprudência. Sobre a sua constitucionalidade ou não. Se você reparar, Jean, a pena aqui ela é maior do que a do tráfico de drogas. Do que o artigo 33 da Lei de Drogas. Lá para o tráfico, a pena é de 5 a 15. Além da multa. 5 a 15, além da multa. O que foi que entendeu o STJ? Oi, diga. Jackson Maciel tá perguntando sobre falsificação de bebida alcoólica. Entra aí? Não. Entra Não. Aqui fala terapêuticos, medicinais, não entra não, né? Ó, vamos lá. Sim, o lance da pena foi objeto de discussão no STJ. O STJ entendeu que essa pena mínima era inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade. Para o STJ, nesse caso, aplica-se a pena do tráfico, que é de 5 a 15 anos. Portanto, essa pena é inconstitucional e o material de vocês está com essa informação, tá? Tá aí. Vamos lá, chegando aí ao inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Esse tipo penal foi incluído apenas em 2014. Se você analisar os crimes hediondos, eles sempre estão envolvidos, né, com alguma causa do momento. Por exemplo, tá? Em 98 foi incluído este crime no rol de hediondos. Na época, surgiu ali a falsificação de pílula, né? Lembra, Bertão, disso aqui? 98? Pílula do dia seguinte, pílula de farinha,
98. Era o anticoncepcional. Exatamente, né? Aliás, de seguinte não. Anticoncepcional. Qual era o nome do remédio? Como é que era? Lembra? Oi? O nome do remédio? Não lembra? Não, lembra? Não, lembro. Pois então, em 98 houve uma maciça, várias falsificações de anticoncepcionais. Daí porque se incluiu no rol de hediondos esse crime, tá? Em 2014, este crime foi incluído ao rol de hediondos. Por que em 2014? Lembra, estávamos na época da Copa do Mundo. Então o legislador, preocupado com as nossas crianças, com a exploração sexual, resolveu taxar como hediondo. Somente em 2014 é que esse tipo penal passou a ser crime hediondo, beleza? Daí pra galera, Deixa eu mandar um alô pra você, que agora eu vou comentar o parágrafo único da lei. Microvilar. É esse mesmo, ó, microvilar. Talvez quem saiba esse nome ou foi vítima, a mãe foi vítima, né? Ou nasceu em virtude do não efeito do remédio, né? 98 para 99, né? Não? Deve ter aí seus 20 anos, Você né? nasceu em 99, né? Eu nasci em 94. 94, o meu foi antes. 94? Nasceu em 94? Mano, 94, 25 anos. Tá certo. Tenho 25 anos, 94. Parece que eu tô errado aí, Wilson. Por que errado? 93, né não? 94. 93 tem Negado. 25. 25, é verdade, é 25. Sabe nem sua idade, Wilson. Que é isso, cara? Eu nasci em 2000. Hã? Eu nasci em 2000. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui. É esse mesmo, é microvilar, é esse aí mesmo, viu? É esse mesmo, Driele Mesquita. Nenhum nem outro, tempo da matéria, pode crer. Ó, vamos lá. Comentado isso, vamos falar do que agora? Vamos falar do parágrafo único. Meu amigo, tem matéria pra dar pra você, porque eu falei... Tá acabando, né, professor? Hã? É o quê? E o tempo tá acabando. Não, é porque deu um intervalozinho, falta 25 minutos ainda. Pra torar, professor. Dá tempo ainda. Teve o desconto ainda da pausa. Foi mesmo, né? Teve o... Comerciais. Os comerciais. Tenha calma, Bertão, que eu vou atingir minha meta. Ó, vamos lá. O parágrafo único da lei dos crimes hediondos vai trazer os crimes hediondos fora do Código Penal. Código Penal, beleza? E aqui eu tenho dois. Eu tenho o crime de genocídio. Foi, Bertão? O pessoal tá dizendo aqui que tu já tá com 25 anos que dá aula. E eu tenho, ó, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, esse crime aqui, ele vai falar do posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Restrito. Vamos lá. Só para você entender, tá? Vou comentar esse aqui, beleza? Ó, lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ele é composto de um caput e ele é composto de um parágrafo único. O artigo 16, caput, ele vai tratar da posse, ele vai tratar do crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. Aqui no 16, parágrafo único, eu tenho diversos incisos, vários, tá? Vários incisos. Aqui no parágrafo único, ele vai falar de arma, vai falar de acessório, vai falar de munição, vai falar de explosivo, vai falar de artefato,
de artefato, beleza? Vamos lá. Pergunta é crime hediondo somente o caput do artigo 16 ou o caput e o parágrafo único? E bizu, pessoal, aqui, ó, pode ser de uso permitido ou de uso restrito. Sendo meu objetivo para você, o STJ, na verdade, tínhamos uma divergência na doutrina sobre a natureza hedionda do parágrafo único e do caput 16. O STJ pacificou isso. Aliás, se pronunciou quanto a isso. Para o STJ, é crime hediondo tanto o caput como o parágrafo único da lei. Ambos são crimes hediondos. Portanto, por exemplo, tá? Quem entrega dolosamente arma de fogo, acessório ou munição a criança ou adolescente, seja de uso permitido ou seja de uso permitido ou restrito, responde por crime hediondo. Inciso 5. Aquele que possui, que raspa, arma de fogo de uso permitido e a mantém, possui ou porta, também responde por crime hediondo. Portanto, é crime hediondo tanto o caput como o parágrafo único. Outra observação. Se você olhar aqui no parágrafo único, ele falou o seguinte, ó. E posse ou porte de arma de fogo. Apesar de ele ter falado de arma de fogo, eu posso incluir a arma de fogo, o acessório e a munição. Por quê? Porque o que o legislador fez aqui foi apenas citar o nome jurídico do crime. Beleza? Tá aí, portanto, o parágrafo único comentado para você. Bizu feroz. É crime hediondo apenas o artigo 16, seja caput ou parágrafo único, mas do Estatuto do Desarmamento não são crimes hediondos o artigo 17 e o 18, que tratam do tráfico de armas ou do comércio ilegal de arma de fogo. Apesar de esses crimes aqui terem uma pena maior, porque assim, ó, a pena do artigo 16, ela é de 3 a 6 anos. A pena para o 17 e o 18 do Estatuto do Desarmamento, ela é de 4 a 8, mas eles não são crimes hediondos por falta de previsão legal. Tá aí, portanto, para você comentada aí a lei dos crimes hediondos, tá? Professor, registrando aí a presença, né? Assistindo Quem? a aula, o Mimi de Quixadá. Mimi de Quixadá, É o Mimi de Quixadá. Que era lá do Lucas lá, né? Lucas, né? Tá aí ele, né? É. Massa. É o José Dias, é? Não, Portinho. Ares 3, TCH. Se nem É eu o ganhei, José ele Dias. vai ganhar, não. Hã? Se nem eu ganhei, porque ele vai ganhar? É. Beleza? Bora comentar agora o artigo 2º, cara. Muita coisa pra falar. Eu falei pra você que essa aula seria uma aula completa e será, beleza? Bate o print pra quem quer aí, Humbertozão. Eu falei pra você que essa aula seria uma aula completa e será, de fato, uma aula mais do que completa. Vou comentar tudo mesmo. Foi? Foi mesmo? Show de bola, vamos lá. Vamos falar do artigo 2º. O artigo 2º, ele vai tratar dos efeitos dos crimes hediondos. Uma vez praticado o crime hediondo ou equiparado, nós temos os efeitos. Aí que ele fala, ó, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e induto. Vamos lá. Olha que aula mais completa. O artigo 2º vai falar do quê? Das consequências. Consequências. Aqui ele falou, são insuscetíveis de anistia, graça e induto. Não cabe anistia, graça e induto. Se você reparar, Gianzão, não cabe, tá, pessoal?
Se você reparar, Gianzão, lá na Constituição Federal de 88, ele fala que os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, de graça e anistia. A CF não cita expressamente o indulto. É ou não é? É verdade. E aí, o texto constitucional foi ferido? A lei dos crimes hediondos extrapolou o mandado constitucional? E a resposta é negativa. Vamos entender o que entende o STF. Porque assim, o que é que entendia parte da doutrina? Ele pediu o seguinte, ora, se a Constituição Federal nada fala sobre indulto, não pode o legislador ordinário citar a vedação ao indulto. Seria, portanto, inconstitucional. E seria, portanto, possível a concessão de indulto para os crimes hediondos equiparados, já que a CF não veda. Porém, o entendimento não é esse. Embora a CF não traga expressamente o indulto, o STF entende sim que não é cabível também o indulto. Vamos ver aqui o STF, ó. Revela inconstitucional a possibilidade que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos de tortura, terrorismo ou tráfico de entorpecentes, independentemente do lapso temporal. O STF diz, é constitucional o artigo 2º, inciso 1, da Lei dos Crimes Hediondos, porque nele a menção ao indulto é meramente expletiva da proibição de graça aos condenados por crimes hediondos, ditados pelo artigo 5º da lei. Ou seja, qual é a ideia? A graça é uma forma de perdão, é uma forma de renúncia do Estado e ela tem natureza individual. O indulto é coletivo. Portanto, não há aí vedação, não há, portanto, inconstitucionalidade quando a lei dos crimes hediondos cita o indulto. Portanto, é constitucional. Está aí citado para você. Segundo ponto, fiança. Não cabe também para esses crimes a fiança. Professor, se não é cabível a fiança, posso afirmar que é vedada a liberdade provisória? Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ele veda a fiança. O fato de a CF ter vedado a fiança, não há vedação à liberdade provisória. É possível, sim, a liberdade provisória. Isso é pacífico, pessoal. É possível a liberdade provisória sem fiança. É possível a liberdade provisória desde que seja sem fiança. Quando o legislador proíbe a fiança, ele nada diz sobre a liberdade provisória, tá? Nesse sentido, ó, deixa eu ver se eu trouxe, acho que não trouxe não, né? Deixa eu ver aqui. Progressão, não trouxe, tá? Mas aí, pessoal, temos várias jurisprudências nesse sentido, tá? Que a vedação à fiança não reflete na possibilidade da concessão de liberdade provisória. Beleza? Tá aí comentado sobre a fiança. Outro ponto importante. Início do cumprimento da pena. Parágrafo 1º. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Ó. Olha o contexto que eu vou fazer que pouca gente conhece, tá? Sim, o tópico é regime de cumprimento da pena. Vamos lá, regime de cumprimento da pena. Para você entender o contexto, não errar a questão sobre isso. Uma vez que a pessoa é condenada, o juiz vai determinar qual é o seu regime. O regime pode ser o fechado, semiaberto ou aberto. De acordo com o quanto da pena aplicado e analisando as circunstâncias do artigo 59, ele pode iniciar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Exemplo, se a pena é superior a 8 anos, possivelmente o regime é o fechado. Se a pena fica entre 4 e 8, o regime é o semiaberto.
Se ela ficar abaixo de 4, o regime é o aberto. Isso analisando a quantidade da pena com as circunstâncias judiciais do artigo 59. Uma vez que o juiz determina a pena, com base na individualização da pena, aquela pessoa vai iniciar o seu cumprimento. Beleza? Inicialmente, para você entender, em 1990, a lei dos crimes hediondos disse o quê? Disse que o regime de cumprimento da pena seria integralmente fechado. Integralmente fechado. Se a lei fala em regime integralmente fechado, pressupõe o quê? Que não há progressão. Que não há progressão de regime. A lei dos crimes hediondos, lá no início, disse que o regime seria integralmente fechado, ou seja, não haveria possibilidade de ele sair do regime fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto. Ele iria cumprir toda a pena no fechado. O STF, então, se pronunciou. O STF declarou isso inconstitucional. O STF declarou inconstitucional. Se o STF declara inconstitucional, logicamente que eles teriam depois, posteriormente, a progressão posterior. Teriam direito, né? Aqui, ó, direito. A progressão de regime. Beleza? Isso em 90. Quando foi, Gianzão? Em 2007, a lei dos crimes hediondos foi alterada pela Lei 11.464 de 2007. Lei 11.464. O que foi que essa lei fez? Ela modificou esse texto e falou agora que o regime era inicialmente fechado. E que a progressão, Jean, se daria com 2/5 si primário e 3/5 si reincidente. Primário e 3/5 si reincidente. Perceba que aqui, Gianzão, ó, ele não falava em prazo. Primeiramente falou regime integralmente fechado, o STF declara inconstitucional, ficamos a perguntar, beleza, se ele tem direito à progressão, com quanto ele vai progredir? Como a lei dos crimes hediondos não trazia regra, qual é a conclusão? Conclusão, olha que bizu feroz. Até 2007, os condenados por crimes hediondos irão progredir com 1/6 da pena. Após 2007, Lei 11.464, Lei 11.464, Lei 11.464, irão progredir com 2/5 si primário, 3/5 si reincidente. Olha que legal. E nesse sentido, temos o quê? Temos, cadê? Porra, cadê a porra da súmula, cara? Perdi a súmula, não coloquei a súmula, será? Tá aqui, ó. Súmula 471 do STJ. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da lei, sujeitos ao disposto para a progressão no artigo 112 da LEP. Que é essa regra, Beleza. O STF... A lei falou em regime inicialmente fechado. Só para reforçar, comentei o contexto histórico, aplica-se aquela regra para progressão. E a pergunta é, professor, e quanto ao regime inicialmente fechado?
Isso aqui, o STF também declarou inconstitucional. Em suma, pessoal, em suma, o condenado por crime hediondo poderá iniciar em qualquer regime, se cumpridos os requisitos legais. Imagina, por exemplo, um cara condenado por crime de tortura, que é equiparado de hediondo. Pena 2 a 8 anos. Ele pode iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto. Não há vedação para isso. Por quê? Porque o STF declarou que isso seria inconstitucional. Está aí, portanto, a regra para a progressão dos crimes hediondos. Tem mais? Tem. Cuidado. Que ele falou em progressão. Quando ele falou em reincidente, essa reincidência é a genérica, não é específica. Residência específica é aquela do livramento condicional. Essa aqui é reincidência genérica. Beleza? Outra informação importante. Né? Tá aqui, ó. Reincidência genérica, tá informativo para você, tá? Dá uma lida que tá bem legal. Professor, isso aqui é legal. Imagina que o cara é condenado a 600 anos. O cara é condenado a 600 anos. Janzão, quanto que ele tem que cumprir para progredir de regime? Ele vai ter que levar em conta, né? 1/6 da pena baseado no quanto da condenação ou baseado nos 30 anos que ele tem para cumprir. Vai ser, o Janz é besurado, vai ser baseado no quanto da condenação. Nesse sentido aí, ó, súmula 715 do STF para você. Portanto, teoricamente, aquele cara condenado a 600 anos iria progredir, logicamente, se desse tempo, né? Se cumprido 100 anos da pena, tá? Porque eu levo em conta o máximo da pena que ele foi condenado e não que ele teria que cumprir, tá? Outra informação importante. É necessário, é obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime? A resposta é negativa. Ó, dentro da progressão, dentro do contexto da progressão, o exame criminológico, ele é facultativo. Ele é facultativo. Nesse sentido, duas súmulas. Súmula 726, súmula vinculante 726 e súmula 439 do STJ que está no seu material. Portanto, pode realizar o exame criminológico ou não. Mas cuidado, não confunda com o exame criminológico que ele é realizado para o cumprimento da pena, cara. Porra, muita gente erra isso, gente. Ó, tá aqui, ó, exames. Vou fazer um quadrinho aqui pra você não confundir, tá? Bertão, bota lá e faça aqui o quadro pra galera. Bota lá no print pra lá. Exames. A galera agradece. Fala aí, foi? Foi. Exames. Próxima aula, se não fizer isso aí, não liga, Hã? Próxima aula, se não fizer os prints... É mesmo, é? A negada arruma... Exame. Vamos lá, exames, vamos lá. Crimes hediondos. Tá aqui já? Seguinte, ó. Cuidado. Exame criminológico. Aí eu tenho, para fins de progressão, exame criminológico para fins de início do cumprimento da pena. Vamos lá, exame criminológico para fins de progressão, ele é
facultativo. Agora, no início do cumprimento da pena, o exame criminológico, ele pode ser facultativo ou obrigatório. Ele será facultativo se ele for condenado a um regime semiaberto. E ele será obrigatório se o regime for fechado. A súmula não, né? Artigo 8º da Lei de Execução Penal. Ei, Jean, sabe qual é a minha sensação? Já falei de tanta coisa aqui que a galera deve estar depressiva. Caralho, ele falou tudo isso, eu não sabia. Porque eu falei pra você que a aula seria completa e será. Está sendo. Vou comentar tudo de tudo para que eu realmente possa exaurir esse tema, tá? Cuidado, exame criminológico para progressão é facultativo, súmula do seu material. Início do cumprimento da pena, facultativo ou obrigatório. E eu tenho os exames de identificação de perfil genético. Esses aqui, ó, eles são obrigatórios para os crimes hediondos. Tá aí, portanto, cuidado, tá? Leve em conta aquela observação inicial que eu citei no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. Beleza? Bate o print pra galera aí, Humbertozão. Bate o print aí, galera. Tô acabando. Acho que uns 5 minutinhos eu acabo. Tá certo. Beleza? Ainda sobre a progressão de regime, papai. Ainda sobre a progressão de regime. Cuidado, o teu material foi atualizado em 2018, tá? Pela lei, qual é o nome da lei? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lei 13.769 de 2018. Essa lei alterou a lei dos crimes hediondos e alterou a lei de execução penal. O que eu falei até agora? Progressão de regime. Prazos. Aí eu tenho 1/6 da pena para crimes comuns. Eu tenho 2/5 e 3/5, né? Aqui para crimes hediondos e para crimes hediondos. Aqui para o primário e aqui para o reincidente, beleza? Só que o teu parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos foi alterado. Ó, o que diz hoje, parágrafo 2º, a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos, pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena ser primário e 3/5 reincidente, observado ou disposto da Lei de Execução Penal. O que é que traz a Lei de Execução Penal hoje? Ela vai trazer uma progressão especial de 1/8. Isso aqui, ó, previsto na LEP, artigo 112, parágrafos 3º e 4º da LEP. Aqui eu tenho uma progressão especial de regime. Para as mulheres que preencherem todos esses requisitos, por exemplo, tá? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena, ser primária, ter bom comportamento carcerário, não integrar organização criminosa, ela vai progredir com 1/8, mesmo que o crime seja hediondo ou equiparado. Exemplo, tráfico de drogas. A condenada que preencher todos esses requisitos, ela vai progredir com quanto? Com 1/8.
Professor, quer dizer que eu aplico essa regra aos crimes hediondos? Sim. Mesmo que ela tenha praticado o crime hediondo, vai progredir com o 8º. Cuidado, porque o crime hediondo não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, porque aí eu tenho o não cumprimento de um desses requisitos. Exemplo onde é cabível, tráfico. Nesse crime sim, a condenada, a gestante, a mãe de criança, a responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência vai progredir com um 8º, novidade na lei de execução penal. Beleza? Prisão temporária, né? Lembrando que aqui o prazo é diferente, lá na lei é de 5 dias, aqui é de 30 dias. E por último, o livramento condicional. Professor, o que é o livramento condicional? O livramento condicional é a antecipação da liberdade da pessoa. Para você imaginar aqui, ó. Imagina que alguém foi condenado, tá assim, ó. Alguém foi condenado, tá? Começou a cumprir a sua pena. A condenação se deu por 10 anos. Ou seja, ela começa a cumprir no ano de 2000 e vai cumprir até 2010, 10 anos. Ela pode obter de forma antecipada a sua liberdade. É o livramento condicional. Ela fica livre se atendida a algumas condições. Dentre elas, pra cá, Bertão, ó, cumprir ao menos 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, prática, tortura, terrorismo e tráfico, né? Se o apenado não for reincidente específico. Aqui, ó, no livramento condicional, eu não aplico se ele for reincidente específico. No livramento condicional, a reincidência é específica. Já na progressão, a reincidência é genérica. Progressão genérica, livramento específico, tá? Último ponto, delação premiada. Sim, temos o Instituto da Delação Premiada na lei dos crimes hediondos, tá? Cuidado, muita gente acha que a delação premiada ela foi inaugurada com a lei de organização criminosa. Nada a ver. Já temos institutos antigos, inclusive no crime de extorsão mediante sequestro. Tá? Portanto, temos sim a delação premiada na lei dos crimes hediondos, beleza? Tá aí, deixa eu falar com a galera rapidinho aqui, Humbertão. Mano, tivemos aí, né, o pico de 220 pessoas, felizaço. Hã? Foi. Ficamos aqui, galera. Eu fico muito feliz em estar com vocês aqui, em repassar aí um pouco do meu conhecimento. Garanto que essa aula foi a mais completa aí que eu pude dar para vocês. Abordei todos os tópicos que eu vinha